Olá, bem-vinda à aula da quinta substância, Shen. Então, nós vamos aprender, segundo a medicina tradicional chinesa, o que é o Shen, né? O espírito e a consciência. Então, para a formação, né, para a medicina tradicional chinesa, a formação do ser humano ela depende de 5 substâncias: o Qi, que é a nossa energia, o Xue, que é o sangue, o Jin-E, que são os líquidos corporais, o Jin, que é a nossa essência, e o Shen, que é o espírito. Né? Esse espírito, o Shen, é o espírito e a consciência. Então, essas 5 substâncias fundamentais, elas são a base material para as funções fisiológicas, né, das nossas vísceras, dos nossos órgãos, dos nossos meridianos e dos tecidos. E é o que vem a ser, né, o espírito e a consciência. Então, vamos pensar que o espírito é a capacidade de se conectar com o outro e com o mundo. São os nossos sentimentos, a nossa paixão, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente fica encantado, aquela capacidade de se conectar com o mundo, de se conectar com o outro, aquilo que nos move. Né? A consciência é a capacidade de raciocínio lógico. Então, para a medicina chinesa, os dois estão ligados. Então, raciocínio e sentimentos, eles são de responsabilidade, ou melhor, são de responsabilidade do cérebro, né? Mas essa consciência e esse espírito, eles vão ser nutridos pelo coração. Então, a diferença aí da medicina ocidental é que o cérebro ele é um órgão que vai comandar o raciocínio lógico. Né? E dentro da medicina tradicional chinesa já existe um conceito mais abrangente. Além dessa capacidade de raciocínio lógico, né, ela é a moradia do nosso espírito, da nossa essência. Então, que vai juntar aí o ti do ar, o ti dos alimentos, o nosso sangue, a nossa essência pré-natal, nossa essência pós-natal, né? E vai reunir tudo isso para que a gente tenha esse Shen, que a gente diz o Shen alojado, o Shen saudável, para que a gente tenha uma boa consciência. Então é importante a gente entender os 3 tesouros, que são o Jin, a nossa essência, né? O Ti, que é a energia vital, e o nosso Shen é importante que a gente entenda tudo isso para que a gente faça um melhor diagnóstico. Então, aí diz o Imperador Amarelo que, sem compreender os tesouros, não há como diagnosticar as doenças. Então, vamos rever aí. Ó, o coração encerra o Shen e governa a alegria. O pulmão encerna o Po e governa a tristeza. O baço encerra o I e governa a reflexão. O fígado encerra o Hum e governa a raiva. E o rim encerna Zi e governa o medo. Então, a gente tem que entender que cada órgão, cada víscera, eles pertencem aí aos 5 elementos, que nós vamos ver na aula mais à frente, e que cada um é responsável por um tipo, ou melhor, não responsável, mas cada um é afetado por um tipo de sentimento. E nós temos que ter em mente que o baço, se ele estiver com a energia adequada, por exemplo, que ele governa a reflexão, então essa pessoa vai refletir, né? Mas não vai ficar com o pensamento assim parado, estagnado. Esse pensamento parado, estagnado, já é que fique, permanece por muito tempo, já é uma deficiência. E, assim, como ele é responsável pelo pensamento, ele também é responsável por retirar a energia adequada dos alimentos, né? E por manter o sangue dentro dos vasos. O pulmão, aí, que encerra e governa, né? Encerra o espírito Po e governa a tristeza, ele vai retirar a energia do ar. Então, juntando a energia do baço, que é retirado dos alimentos, junto com a energia do ar, eles vão descender essa energia e enviar para o rim,
que guarda a nossa essência, o nosso Yin, que é a base material de tudo que nós somos, especialmente a medula, né? A medula dos ossos e a medula do cérebro, que guarda a nossa saúde. Então, o rim vai distribuir essa energia para o restante do nosso corpo. Então, o coração, ele encerra o Shen e governa a alegria. Quer dizer que uma pessoa, se ela estiver saudável, ela vai ter uma alegria na medida, e se ela não estiver saudável, ela vai ficar eufórica. Então, vai estar descompensada. E aí nós vamos pensar que o coração ele encerra esse espírito e essa consciência, e ele é o mestre do Zhang Fu. Então, se o coração, né, se o sangue do coração estiver forte, a energia estiver adequada, a mente vai estar calma, vai estar centrada, né, vai ter um raciocínio lógico adequado, e do contrário, se tiver enfraquecido, tudo, a pessoa vai ter problemas aí de comunicação, na fala, vai ter problemas de raciocínio. Né? O fígado que encerra rum e governa a raiva. Então, quando a pessoa começa a ficar exacerbada, frustrada, com muito sentimento exacerbado de raiva, frustração, esse fígado está em desarmonia. Então, o fígado ele armazena o sangue e ele mantém o livre fluxo do Qi, né, regulando assim os nossos sentimentos de forma saudável. Então, se tiver tudo saudável, tudo estará harmônico e nós estaremos, né, tranquilos. Então, nós temos que ter em mente que esse primeiro tesouro aí da nossa essência, o nosso Yin, ele sofre influência dos nossos pais, né? Da nossa energia ancestral, que vai ativar aí uma boa energia ancestral, vai ativar as transformações, o crescimento, o desenvolvimento, e o Yin pós-natal, né, que é o depois que nós nascemos, ele vai fornecer a base material para esse crescimento. Então, isso também é muito importante para o cérebro. E essa base pré-natal, ela vai depender dos nossos pais, também depende de aí uma boa alimentação, assim como essa base pós-natal. Então, a nutrição pré-natal, ela vai ajudar, né, vai ser determinante para que o indivíduo tenha um bom um Shen alojado. E a falta dessa nutrição desses pais vai impactar no filho, a falta, né, ou melhor, a desnutrição também no ventre, quando o bebê está no ventre, né, também vai impactar essa criança, fazer com que ela nasça, se te faltar a nutrição, ela pode vir ter agitação, manifestando aí o que a gente chama hoje de crianças hiperativas, crianças com TDAH, né? Então, o sangue, ele vai se formar pelo baço, porque ele vai retirar a energia dos alimentos, e se houver uma deficiência desse sangue, é porque o baço não está, né? Ou porque a pessoa deixou de alimentar, ou porque o baço não está fazendo atividade de transformação. Lembrando que o baço ele é responsável pela transformação e o transporte. Então, se falhar na transformação dessa energia correta dos alimentos, vai haver problema. E essa dificuldade, né, de transformação vai acarretar num sangue fraco e uma mente fraca, mesmo que a pessoa estiver fazendo a ingesta de alimentos adequados, né? Esse baço vai ficar fraco. Em algum momento ele falhou, ele vai impactar. Então, da mesma forma, é importante a nutrição pós-natal, né? Quanto pior a nutrição, pior será o Shen. Né? Se a pessoa tem uma deficiência do sangue, ela não vai ter um Shen saudável. E uma deficiência do Xue vai levar a pessoa a ter diversos problemas. Então, como obesidade, né? Quando a pessoa está obesa, a gente fala que é uma pessoa desnutrida. O Xue é deficiente. Uma pessoa que tem labirintite, por exemplo, que tem tonteiras, ela só tem, a gente fala que é vento, né, que agita o alto, e esse vento que agita o alto, ele está tomando o lugar, né, da matéria, no caso do Xue.
e também pode levar essa deficiência, além da obesidade, da labirintite, de outros tantos coisas aí, pode levar a pessoa a ter insônia, pode levar à agitação. Então, nós temos que nos atentar e isso sempre participar os nossos clientes disso. Então, os aspectos yin, né, do Jin, da essência, é o sangue que nutre o cérebro. Então, quanto melhor o sangue, melhor será o Shen. E o sangue bem nutrido passa pelo coração e nutre a mente, pois a mente ela é a morada do coração, né? Então, esse Jin, essa essência, né, que a gente guarda nos rins, né? Os rins eles são responsáveis tanto por nutrir os nossos ossos, como por nutrir a nossa mente, o nosso cérebro. Lembrando que o cérebro é uma víscera curiosa, mas que ele é nutrido pelo coração. Então, geralmente, aí, ó, a deficiência do Shen está associada à deficiência do Qi, né? Que é do Jin. Então, o primeiro tesouro, Jin, segundo tesouro, Qi, e o terceiro tesouro, Shen. Então, esse Shen depende dos dois primeiros tesouros. Então, quando temos uma pessoa que ela é deficiente dessa energia do coração, ela pode se apresentar mais tímida, e nós vamos, dentro da dietoterapia, nós vamos buscar resolver isso dentro da fitoterapia também, oferecendo a esse cliente, a esse paciente, uma melhor qualidade, né? Lembrando que tanto na fitoterapia quanto na dietoterapia, a gente não está falando de nutrição. Claro que passa pela nutrição, mas a gente vai corrigir alguns padrões de desarmonia que se manifestam. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência de energia, nós vamos tonificar essa energia. Se a pessoa tem uma deficiência de yin do coração, nós vamos tonificar esse yin do coração. Se ela tem uma deficiência de yang do coração, nós vamos tonificar esse yang do coração. Se ela tem uma deficiência do yin, do yang, do shui do coração, do qi do coração. Então, tudo isso a gente vai corrigir através da dietoterapia e da fitoterapia. Lembrando que tanto a dietoterapia quanto a fitoterapia, elas são consideradas invasivas, porque são práticas internas que vão reagir com o metabolismo, né? Tem uma química nos alimentos, tem uma química nas plantas, para a gente fazer esse processo. Então, é uma prática interna. Então, aí, olha, uma pessoa, né, que tem o Shen embotado, então ela vai manifestar, ela é uma pessoa que ela tem uma deficiência dessa energia. Então, dentro da dietoterapia e dentro da fitoterapia, nós vamos promover a melhora, né, a qualidade desse Ti. Então, essa pessoa que tem a deficiência, por exemplo, da energia, é uma pessoa mais tímida, mais introspectiva. E a pessoa que tem, por exemplo, a face e o pescoço avermelhado, por exemplo, aí, igual nessa foto eu coloquei, esse ator aí, vocês podem observar que o pescoço dele está avermelhado, né? A face dele, o rosto dele, vocês podem procurar na internet outros momentos que ele não está assim, né? Isso aí está mostrando essa coloração avermelhada, que é uma pessoa com desarmonia do coração, né? Então, ela pode ser que ela manifeste, além dessa face avermelhada, insônia, agitação, ela pode ter problemas na fala, dificuldade de comunicação, ela pode falar muito, né? Falar demais, a gente chama quando a pessoa está com calor, né, no coração, que ela fala muito de verborrágica, ela fala o tempo todo. E isso vai acontecer porque a matéria, o sangue que nutre o coração, ele está em deficiência. Então, vale lembrar que o Shui é mais matéria, né? Lembrando que nada é tão yin, nada é tão yang, né? Mas que o Shui é mais matéria do que energia. Então, quando falta matéria, quando falta yin, nesse caso, aí vai haver a deficiência do yin, né? E vai gerar uma alteração. Porque quando o yin diminui, o yang fica
maior, né? Então a gente vai nutrir, nesse caso, o yin, vai nutrir a energia, ver o que está em deficiência. Né? Então, existe uma relação entre as 5 substâncias que vai influenciar, né? O Qi e o Shen, o Shui e o Shen. Então, falta de Qi influencia o Shen, né? Deficiência do Qi influencia o Shen, deficiência do Shui influencia o Shen, deficiência dos líquidos corporais vai influenciar o Shen, porque líquidos corporais vai nutrir aí as articulações, então eu preciso de ter esse dinheiro saudável quando eu tenho secura desse dinheiro, quer dizer que eu tenho calor. Então, se eu tenho calor em função de algo, eu já tenho desgaste. Então, se eu tenho, por exemplo, deficiência nas articulações, eu tenho calor. Se eu tenho secura na pele, eu estou com calor. E isso, claro, vai acabar afetando a consciência e o espírito. E o Jin e a essência, né, também estão ligados, como eu disse, também faz parte, né, que é um dos princípios é o primeiro tesouro aí. Então, é importante a gente entender que existe uma relação entre essas 5 substâncias para que se mantenha a saúde. E uma deficiência, se ela for prolongada, ela sempre vai impactar no outro, e a deficiência de qualquer um dos 4 outros elementos, né? Do Jin E, do Qi, do Shui, do Jin, ele vai impactar diretamente no Shen. Então, para vocês, para a gente concluir a nossa aula aqui, para vocês guardarem esse resuminho, né? A consciência, ela não reside no cérebro, e sim no coração, segundo a medicina chinesa, né? E o sangue do coração e o yin do coração fornecem a moradia para o Shen. Né? E o Shen, o espírito, vitaliza o corpo e a consciência e fornece a força da personalidade. Então, em acupuntura, né, em fitoterapia, em dietoterapia da medicina chinesa, quando nós tratamos desarmonias ligadas ao coração, ao pericárdio, nós estamos tratando a mente e o espírito. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima aula.